Opa! Fala pessoal, tudo bem? Tunes aqui voltando com comprar ou vender. Hoje eu vou falar de um ativo que ele é de suma importância no nosso mercado e acho que nesse momento ele ganha uma relevância ainda maior, né? Estou falando de Vale 3 porque acredito que seja um ativo que tende a performar muito bem nesse início de trimestre, início do próximo trimestre de 2024, no início do ano, tá? A Vale tem uma estrutura muito interessante que a gente já vem conversando aqui e apresentando nos nossos racionais. E acho que vale a pena revisitar esse case aqui para poder mostrar para vocês, né, qual a ideia, para onde que vai esse ativo, o que é que tende a acontecer em termos de probabilidade com a Vale 3. Né? Antes de mais nada, a Vale 3 que tem uma correlação interessante com o minério. O minério continua naquela faixa de 130, 135, ainda com um viés de alta acima da zona de liquidez e com alvos em 140, 150. Tá? Bom, a Vale 3, se a gente for focar num parâmetro macro, né? Uma macro consolidação pode ser bem perceptível aqui, ó, quando a gente vai definir o ativo lá entre 2021 até agora, nesse período. Então, é esse grande caixote em que se encontra a Vale 3. Esse caixote vem antes de um movimento de alta, um movimento forte, e a gente tem um entendimento que isso aqui possivelmente pode ser renovado, tá? Então, ou pode voltar para dentro ficar nesse intervalo de consolidação mais amplo, ou quem sabe até superar esse ponto no médio prazo, né, num prazo um pouquinho mais amplo, tá? Quando eu vou para 2023, pegando essa fase macro de 2023, a gente teve um topo lá em janeiro, descontando o dividendo, foi mais ou menos ali em 90 reais. Desde então, a Vale cedeu, voltou lá para a faixa dos 60, 59, né? E a gente percebe que a zona de liquidez ficou toda aqui embaixo, né? Então, a troca de mãos, a zona onde teve maior movimentação e negociação foi ali na faixa dos 64 reais, tá? Muito volume em base, eu lembro claramente desse dia que foi um grande destaque de volume, ó, nessa barra aqui, 31 de maio, né? E desde então, os preços pararam de cair com mais ímpeto e se iniciou uma reacumulação. Então, dentro daquela faixa de grande consolidação, o que nós temos aqui é também uma acumulação em base, né? O que é perceptível aqui, né? Essa faixa é muito utilizada pelos players institucionais, né? Para poder haver aquela troca de mão, melhorar o preço médio, remontar posições compradas, né? E a gente passou praticamente 5, 6 meses aqui, né? Então não foi pouco tempo. A Vale tem o maior percentual dentro do Ibovespa, né? Não é um ativo de baixa liquidez, pelo contrário, então não é um dia só que os players vão conseguir mudar de mão, mudar de viés para o ativo, tá? E foi perceptível que com o tempo, uma coisa que eu destaco bastante é que as altas em direção ao topo desse retângulo, elas foram sempre aumentando. Ó. O comportamento do preço mostrou cada vez mais comprometimento pelo comprador e mais força, tá? Até que, enfim, houve um gatilho aqui, né, que foi um gap de bottom, que aparece aqui, tá? Houve também um trap comprador, um bear trap faixa, né? E aqui, ó, foi um outro gatilho para essa movimentação altista, tá certo? Então, essa foi a movimentação mais forte. Você vê que o ativo não volta para o intervalo mais. Ele agora está fazendo um padrão de bandeira, né? Bandeira que quando a gente vê a estrutura para trás, a gente entende
que isso pode ser até um canalzinho de baixa, porém tem um viés altista por trás disso, né? Aumenta a probabilidade de pelo menos de uma aceleração para cima, coisa que foi vista inclusive no Ibovespa, né? A Vale está aparecendo o Ibovespa no período de agosto até outubro. Deu no que deu, veio em novembro com 12% de alta, tá? Vocês observam que o volume também secou, houve uma diminuição bem contundente do volume. Nessa última alta, os pontos de volume, o preço ficaram todos para cima, né? Então, ela subiu reto praticamente de 60 a 76. E aqui agora, qual é a minha expectativa? Se cair, comprar. Se cair, comprar. O risco para Vale é se o ativo voltar para dentro dessa faixa. Então, o risco aqui no ativo é retomando esse ponto aqui, ó, 67. Né? 67 é um bom parâmetro para mim. Mas eu não acredito que isso vá acontecer. Acho mesmo que ela vai ficar assim. Pode demorar um pouquinho mais de tempo, né? Pode até descer um pouco mais, seria até melhor que isso acontecesse. Se aparecesse um volume também, ó, maior aqui na queda, um volume aqui assim maior, seria muito bom, porque uma barra dessa de volume, vamos imaginar que fosse uma barra aqui assim, ó, uma barra de queda ativo com alto volume, tá? Ou aqui, com esse volume aqui, ó, tá? A superação disso seria para mim um grande gatilho. A superação dessa faixa aqui seria um grande gatilho para sair desse intervalo, né? Talvez com um teste de ofertazinho e voltar lá para o 80, 82, que é o primeiro alvo que eu tenho para Vale. Então, a expectativa é de um canal de baixa para ou seja, um pequeno fractal de baixa para esse movimento de alta subsequente. Tá certo? Então fique esperto, o minério está até um pouco à frente, o que abre espaço para a Vale recuperar. A gente teve vencimento de opções, acho que a Vale ficou um pouco travada por conta disso também, e acho que agora ela está um pouco solta para poder performar. Tá bom? Então, no comprar ou vender, estamos mais alinhados para a compra. Fique de olho.